O que você tem que saber sobre contação de histórias? Autora Priscila Pernique de Miranda. O que você tem que saber? Qual é o nome da história que vai contar? Essa história é de sua autoria ou autoria de outra pessoa? Quando for contar a história, tem que falar de quem é o autor da história. A história que escolheu para contar, você pesquisou aonde? Exemplos em livros, site da internet, aplicativo e etc. Quantos personagens tem na história? Qual a fala de cada personagem? Qual o figurino que cada personagem está usando? A história que vai contar tem cenário? Quantos cenários tem na história? O que o personagem fala em cada cenário durante a história? Qual a moral da história? A história fala sobre qual assunto? Você prefere contar histórias com ou sem objetos? Você mudaria alguma parte da história que você pesquisou? O que mais te chamou a atenção sobre a história? O autor dedicou a história para alguém? Para quem dedicou a história? Quais são os materiais que utilizou para contar a história? Você que confeccionou esses materiais, que materiais você utilizou para confeccionar? Quais materiais você utilizou para confeccionar cada cenário da história? Qual material é específico para cada parte da história? Os personagens utilizam alguns objetos durante a história? Que objetos são esses que os personagens utilizam? Você contou a história baseando na ideia do autor ou você fez releitura tentando mudar algumas coisas? O que mudou? O que fez você mudar? E o que não concordou com a história? Você teve que contar várias vezes a mesma história para conseguir apresentar ou contou só uma vez? O que aconteceu para você contar de novo a história? O que você fez para contar a história? Você leu a história antes de contar? Pesquisou antes a história para poder contar? Contou a história sem decorar, entendendo sobre a história? Ou você tentou decorar a história? Você tentou emitir voz diferente para cada personagem da história durante as contações de histórias? Como você contou a história? Por meio de audiobook narrando a história, vídeo contando a história ou utilizou livro, fazendo a leitura do livro? O que aconteceu durante a história? Teve algum problema? O que fez para resolver o problema e a necessidade identificada? Funcionou conforme o planejado? Qual é o público-alvo destinado à história? Exemplos: infantil, adolescentes ou adultos, ou todas as faixas etárias. Como as pessoas reagiram antes, durante e no final da história? O que fez para chamar a atenção das pessoas no início e durante a história? Como fez para começar a história e como terminou? Exemplos: cantou uma música, falou uma frase e etc.